Bom dia, pessoal. Tudo bem? A proposta do dia é fazermos 7 exercícios sobre probabilidade, tá? A maioria deles será sobre probabilidade condicional, que é o último assunto que nós vimos, ok? Então, sugestão, dê um pause em cada início de slide, leia a questão, tente resolvê-la e depois solte o vídeo. Confirme se acertou ou não e, se estiver errado, tente identificar sua dúvida. Após isso, passe para a próxima questão, tá? Se no final da resolução dessas 7 questões você ainda tiver alguma dúvida, depois manda mensagem para mim. Bora lá? Bom, qual é a probabilidade de extrair uma carta de um baralho comum de 52 cartas e obter um as, sabendo que ela é uma carta de copas? Então, eu quero tirar um as, sabendo que eu tirei uma carta de copas. Então, ó, não que o as é de copas, no primeiro momento. Eu quero tirar um as, né? Mas antes de eu tirar essa carta, eu já sei que eu tirei uma carta de copas, tá? Então, existe uma fórmula para probabilidade condicional, que é esse tipo de questão, que diz o seguinte: a probabilidade de eu tirar um as, sabendo que a retirada foi feita de uma carta de copas, é igual a razão entre a probabilidade de eu ter tirado um as de copas e ele ser de copas, dividido pela probabilidade de eu tirar uma carta de copas, tá? Então, bom, lembre que o baralho tem 52 cartas, dividido em 4 naipes, tá? Com 13 cartas cada naipe. Então, a probabilidade de eu tirar um as e ele ser de copas é de 1 em 52 cartas, porque só existe um as de copas. Agora, a probabilidade de eu tirar uma carta de copas nesse baralho é de 13 em 52. Logo, a razão entre esses valores vai ter 1 sobre 52 dividido por 3 sobre 52. Eu vou simplificar esse 52 por 52. Por quê? Porque quando eu conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, eu vou ter um 52 sobre 13 e vai cancelar o 52 com 52. Então, minha resposta final passa a ser 1/3. Ok? Bom, mas será que eu conseguiria fazer essa questão de uma forma bem mais rápida? Sim, tá? Que seria o seguinte, eu vou chamar isso de solução alternativa. Se eu retirei uma carta e já sei que ela é de copas, então eu vou mudar o meu espaço amostral e vou dizer que eu só tenho carta de copas. Tá? Eu já sei que ela é de copas. Então não me interessam os outros naipes. Então o meu espaço amostral ele passa a ser de 13 cartas, todas de copas. Dessas 13, quantas são as? Só uma. Então, a probabilidade desse evento ocorrer é de 1 em 13. Observe que a resposta é a mesma daqui, né? Eu particularmente gosto muito desse tipo de solução aqui, mas essa daqui é uma solução mais técnica, digamos assim. Bom, calcule a probabilidade de obter 8 no lançamento de 2 dados em que o resultado do lançamento foi 2 números ímpares. Então, ó, eu quero obter uma soma 8, mas eu já sei que são 2 números ímpares, tá? Então, aqui é a fórmula geral para uma probabilidade condicional. Qual que é a condição? Que sejam 2 números ímpares, tá? Então, a probabilidade da soma ser 8, sabendo que eu retirei 2 números ímpares, é a probabilidade das interseções, né? Ou seja, eu preciso que seja a soma 8 e, ao mesmo tempo, seja 2 números ímpares, e preciso dividir isso pela a probabilidade de eu ter 2 números ímpares. Bom, lançamento de 2 dados. A gente sabe que num dado eu tenho 6 possibilidades de números e num outro dado eu vou ter 6 possibilidades. Então, eu vou ter um total de 36 possibilidades. E vou trabalhar em cima disso, tá? Mas, bom, eu preciso aqui entender quais dessas 36 possibilidades têm soma igual a 8 e quais delas a soma, são 2 números ímpares. Então, vou listar aqui, ó. A soma de 2 números ímpares que dá 8 é só 3 e 5 e 5 e 3. Professor, e o 4, 4? 4 e 4 não são ímpares. Tá? Então, agora eu quero a soma de 2 números ímpares. Então, separei aqui, ó, 1 e 1, 1 e 3, 1 e 5, 3 e 1, 3 e 3, 3 e 5, 5 e 1, 5 e 3 e 5 e 5. Então, daqui eu consegui tirar, ó, interseção, soma ser 8 e ser 2 números ímpares. Eu tenho 2 casos apenas, tá? Mas 2 casos no universo de quanto? De 36. Agora, eu quero que seja 2 números ímpares somados. Então, eu tenho 9 casos no universo de 36 também. Então, a probabilidade de eu ter uma soma igual a 8, sendo que os 2 números retirados são ímpares, é de 2 sobre 36 dividido por 9 sobre 36. Novamente, eu vou cancelar aqui esses denominadores. Minha resposta não vai ser 2 sobre 9. Professor, mas eu precisava listar isso daqui tudo? Não. Existe o princípio multiplicativo o princípio fundamental de contagem, o princípio multiplicativo que nós aprendemos. Eu quero tirar 2 números, então vamos lá. Vou tirar 2. Bom, mas esses 2 não tem que ser
eles não têm que ser ímpares? Então, quantas possibilidades ímpares eu tenho num dado? Eu tenho 1, 3 e 5. Então, são 3 possibilidades. No segundo lançamento, também 3 possibilidades. Total de 9 possibilidades, que é esse 9 aqui, ó. Tá? Ou aqui, ó. Ok? Agora, para a soma deles ser igual a 8, aí eu tenho outras técnicas, mas a técnica mais fácil é por testagem mesmo, tá? Professor, mas eu poderia resolver isso de forma alternativa? Sim, né? Eu quero 2 números ímpares. Então, 2 números ímpares são 9 casos aqui. Dentre esses 9, eu quero que essa soma seja igual a 8. Dos 9 aqui, eu tenho 2 que têm soma igual a 8. 3 e 5 e 5 e 3. Então, 2 sobre 9. Tá? Aqui eu já falei, me antecipei antes de resolver. Ok? Então, aqui é a solução alternativa. Desculpa aí me antecipar. Mas é essa a proposta. Eu tenho universo de 9, porque eu sei que são 2 números ímpares somados, e desses 9, 2 apenas são a soma da 8. Tá? Bom, mais uma questão aqui. Uma família planejou ter 3 crianças. Qual é a probabilidade de que a família tenha 3 homens, já que a primeira criança que nasceu é homem? Bom, então vamos lá. Eu quero que sejam 3 homens, sabendo que o primeiro é homem. Então, eu preciso saber a interseção, né? A probabilidade de eu ter 3 homens e o primeiro ser homem. E eu preciso saber a probabilidade do primeiro ser homem. Para isso, eu vou fazer uma listagem aqui. E aí, pessoal, esse exercício aqui ainda dá para fazer uma listagem, uma árvore de possibilidades, mas nem todo exercício, né? Por exemplo, se fosse 3 números, 10 números, começa a ficar um pouco mais complexo. Aí vocês vão ver isso mais no ensino médio. Tá? Mas nesse caso aqui, ó, eu listei todas as possibilidades. Então, posso ter um homem, 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 mulher, homem, mulher, mulher, e assim vai. Um total de 8 possibilidades. Ok? Professor, mas como é que eu faço isso? Bom, primeira criança, você pode ter o quê? Homem ou mulher. Então, são 2 possibilidades. A segunda, homem ou mulher, 2 possibilidades. E a terceira, homem ou mulher, total de 8 possibilidades. Então, eu consegui calcular sem ter que listar, tá? Bom, eu quero a probabilidade da interseção ser ter 3 homens e o primeiro ser homem. 3 homens só tem uma possibilidade, que é essa. Então, vai ser 1 em 8, tá? Isso aqui ignorem, tá, pessoal? Esqueci de apagar. Vamos lá. Eu não vou rabiscar isso aqui, não, porque depois eu deleto isso aqui e fica melhor. A probabilidade, agora eu preciso da probabilidade do primeiro ser homem. Então, aqui eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4. Então, é 4 em 8. Então, aqui vai ser 1 sobre 8 dividido por 4 sobre 8. Vou cancelar esse 8 com esse 8, vai sobrar 1 quarto. Ah, professor, mas depois de listar isso aqui não fica fácil? Fica, tá? Depois de listar isso aqui, ó. Ignora essa linha aqui. Por quê? Porque eu sei que o primeiro é homem, então o meu universo estatístico ele fica restrito a isso, isso, isso e isso. Então, meu universo estatístico fica, desculpa, meu espaço amostral fica restrito a 4 casos, que é o primeiro ser homem, tá? Bom, dentre esses 4, eu quero saber 3 homens. Só tem 1, então 1 em 4, tá? Observe que toda vez que eu tenho uma condição, eu estou modificando meu espaço amostral. Tá? E toda vez que eu modifico meu espaço amostral, eu consigo, entendendo essa modificação, eu consigo resolver sem ter que trabalhar com a fórmula de probabilidade condicional. Bom, no lançamento de um dado não viciado, o resultado foi um número maior que 3. Qual é a probabilidade desse número ser um número par? Bom, vou só listar aqui os números maiores que 3, tá? Então, eu quero a probabilidade dele ser par, sendo que ele é maior que 3. Eu já sei que ele é maior que 3. Então, ó, eu preciso da interseção. Eu quero um número par maior que 3. O número par maior que 3, eu tenho 2. Par e maior que 3. 2 no universo de 6, tá? E o número maior que 3 são 3 no universo de 6. Tá? Lembrando que o meu espaço amostral aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Bom, então a probabilidade que é a razão entre esses termos, corto 6 com 6 aqui, sobra 2 terços. Se você quiser fazer dentro do universo aqui, a gente consegue resolver do mesmo jeito. Eu estou trabalhando com números maiores que 3, então só tenho 4, 5 e 6. Então, o meu espaço amostral é 3. E o meu evento é ele ser par. Eu tenho 2 pares aqui, é o 4 e o 6. Então, a probabilidade desse evento ocorrer é de 2 em 3. Ok? Bom,
As máquinas A e B produzem o mesmo tipo de parafuso. A porcentagem de parafuso defeituoso produzido, respectivamente, pela máquina A e B, é de 15% e de 5%. Foram misturados numa caixa sem parafusos produzidos por A e sem parafusos produzidos por B. Se tirarmos um parafuso ao acaso e ele for defeituoso, a probabilidade que tenha sido produzido pela máquina A é... Então, olha só, vamos por partes. Eu tenho um universo de 200 parafusos no primeiro momento. Desses 200, tá? 100 são da máquina A e 100 são da máquina B. Além disso, eu tenho que 15% da máquina A estão defeituosos e 5% da máquina B estão defeituosos. Então, o primeiro passo é calcular isso, tá? Então, ó, a caixa possui 200 parafusos, há 15% de 100 com defeito, então 15 parafusos defeituosos na máquina A, 5% de B, então 5 parafusos defeituosos na máquina B, tá? Então, eu já sei que ele é defeituoso. Ó. Se tirarmos um parafuso ao acaso e ele for defeituoso, então tem quantos defeituosos aí? Eu tenho 20. Então, o meu espaço amostral ele passa a ser 20. Eu não vou resolver essa pela fórmula, não. Vou resolver por essa interpretação. A probabilidade dele tenha sido produzido pela máquina A. Bom, a máquina A produziu quantos defeituosos? 15. Então, o meu evento é 15. Então, a probabilidade é de 15 sobre 20, que é igual a 75 sobre 100. Por que, professor, você transformou e não simplificou? Olha essa resposta, tudo em porcentagem. Então, se eu fizer isso aqui, ó, multiplicar aqui por 5 e aqui por 5, eu obtenho um denominador sobre 100. E aí fica mais fácil perceber que a resposta é 75%. Ok? Bom, aqui eu já dei uma colher de chá, né? Escolhido ao acaso um elemento do conjunto dos divisores positivos de 60, a probabilidade que ele seja primo é... Bom, a primeira coisa, a gente tem que entender quantos são os divisores de 60. Aí eu listei aqui para vocês. Mas eu pergunto para vocês, essa técnica é boa? Não, não é boa. Existe uma técnica para determinar o número de divisores de um número. Como funciona essa técnica? Você fatora o número, então aqui por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5 e por 5 dá 1. Então, 60 fatorado é 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Tá? Como que você encontra o número de divisores? Você vai multiplicar os sucessores dos expoentes. Então, por exemplo, tá vendo esse expoente aqui, esse expoente aqui, esse expoente aqui? Quem são os sucessores deles? Sucessores de 2, né? É o 2 mais 1, que é o 3. O sucessor de 1 aqui é 1 mais 1, que é o 2. E o sucessor desse 1 aqui é 1 mais 1, que é 2 também. Então, eu tenho 3 vezes 2 vezes 2. E isso vai me dar 12. Nessa questão, inicialmente, eu precisaria saber quantos eram os divisores e não quais são. Então, nesse momento, determinar isso daria certo. Professor, mas por que dá certo? Ah, tem a ver com combinações, né? Porque se eu fizer combinações aqui entre o 2 elevado a 2, que tem como divisores. Quantos divisores tem o 2 elevado a 2? Vou pôr aqui, tá? O 2 elevado a 2 tem 3 divisores. 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, 2 elevado a 0. O 3 elevado a 1 tem 2 divisores. 3 elevado a 1, 3 elevado a 0. E o 5 elevado a 1 tem 2 divisores. Tem o 5 elevado a 1 e 5 elevado a 0. Então, é como se eu multiplicasse essas possibilidades aqui de divisores. Porque aqui, ó, eu vou combinar esse primeiro com os outros aqui. E depois eu vou fazendo assim, ó, por exemplo. 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Isso vai dar um divisor de 12. Aí depois eu faço 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 0. E aí, se eu fizer todas essas combinações, eu encontro todos os divisores, tá? E aí, eu vou perceber que o número de divisores vai ser exatamente a quantidade de divisores do 2 vezes a quantidade de divisores do 3 vezes a quantidade de divisores do 5. Tá? Então, daí surge esse mais um aqui, ó. Porque quando eu tenho 2 elevado a 2, eu pego só o expoente dele, o expoente dele é 2, mas a quantidade de divisores é 3, é 1 a mais para cada um deles. Tá? Espero que tenha entendido essa explicação bem rápida aqui. Bom, agora a gente tem um outro problema. É identificar os números primos, tá? Então, o universo estatístico, o espaço amostral é 12, tá? E aí eu preciso entender os primos. Bom, 1 é primo? Não, tá?
Porque se 1 fosse primo, eu teria infinitas formas de fatorar um número. Então, tirando 1 como primo, eu só tenho uma forma de fatorar um número. Tá? Lembrei, pensa no 6. 6 fatorado é 2 vezes 3. Mas eu poderia escrever 6 igual a 1 vezes 2 vezes 3, caso 1 fosse primo. Mas poderia escrever 6 vezes 1 vezes 1 vezes 2 vezes 3. Então, para ter essa infinidade de possibilidade de fatorar um número, ó, eu faço isso. Cancelo 1 como primo, aí eu passo a ter uma única forma de fatorar, né? O termo fundamental, esqueci o nome, vou lembrar. Princípio, propriedade da aritmética, propriedade fundamental da aritmética. Todo número, ou ele é primo, ele pode ser decomposto num produto de números primos. Ok? Rateei, mas acho que foi. Bom, mas voltando ao nosso exercício, eu quero um conjunto de divisores, isso aqui não é probabilidade condicional, tá, pessoal? Eu quero um conjunto de divisores, os divisores 60, eu quero saber qual é a probabilidade de eu tirar um primo. Então, tem que contar os primos. O primo aqui é o 2, é o 3, é o 5. Tem mais algum? Não. Então, eu tenho um evento 3, então a probabilidade vai ser de 3 em 12 ou 1 em 4. Ok? Ou 25%. Tá? Professor, tem como contar os primos? Fazer uma técnica assim bonitinha? Não, não existe nenhuma fórmula para determinar todos os números primos. Até para algum certo número até pode existir fórmulas, mas para todos não. Bom, última questão. São dados 2 baralhos de 52 cartas. Tiramos ao mesmo tempo uma carta do primeiro baralho e uma carta do segundo. Qual a probabilidade de tirarmos a dama e o rei? Não necessariamente nessa ordem. Essa é uma pegadinha. Tá? Porque é o seguinte, ó. Eu vou tirar uma dama do primeiro baralho. Então, eu tenho quantas damas e quantas cartas nesse baralho? Bom, eu tenho 52 cartas e tenho 4 damas, tá? Damas de paus, de ouro, de espada e de copas. Então, a probabilidade de eu tirar uma dama nesse baralho é de 4 em 52 cartas, que simplificando dá 1 em 13. Bom, eu tenho outro baralho que eu vou tirar, só que nesse outro baralho eu quero tirar um rei. Então, vai acontecer a mesma coisa. Quantos reis eu tenho no baralho? Eu tenho 4 reis. De novo, paus, copa, espada e ouro. E tem no universo 52 cartas. Bom, a probabilidade novamente de eu tirar um rei vai ser a mesma de tirar uma carta de uma dama. Então, aqui, esses são eventos independentes. Eu posso falar que o produto da interseção entre eles é igual a 1 sobre 69. Só que tem uma pegadinha, porque aqui eu estou calculando a probabilidade de eu tirar uma dama e um rei, nessa ordem. Mas ele não falou que tem que ser nessa ordem. Então, eu poderia fazer o mesmo processo e começar com o rei e depois ir para a dama. Mas observe que o valor também vai dar 1 sobre 69. Ou seja, basta eu multiplicar por 2 o resultado, que eu acho a minha resposta correta. Obviamente, se fosse uma questão de múltipla escolha, e eu fiz totalmente errado aqui, desculpa. Aqui é 169. Tá? Então, aqui 169. Rabisca 169. Ok? Então, ó, se fosse uma questão de múltipla escolha, provavelmente estaria só sobre 1 sobre 69, não 2 sobre 169. Porque, na verdade, eu estava contando uma vez só, dama e rei. Mas se eu inverter, se eu der a possibilidade de... Se eu colocar ordem aí, eu ganho um novo caso, que é rei e dama e rei. Ok? No mais, pessoal, muito obrigado, que vocês tenham um ótimo dia, espero que tenham entendido as correções e qualquer dúvida estou à disposição, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.